Ou seja, alguém pergunta assim, ora, quer dizer então que aqui os céus louvam porque o Senhor reina? Mas afinal, o Senhor sempre não reinou? Ou não? Ele não é o rei eterno? O único rei eterno, imortal, invisível, porém real? Não tem esse texto lá de 1 Timóteo, capítulo 6, quando se declara que ele é o rei, o único rei. Então, isso nos remete à questão da economia de Deus, que nos faz lembrar da usurpação, atenção, da usurpação deste reino de Deus sobre a terra por parte do maligno. Toda a história, atenção, toda a história de Deus, no que se refere a esta terra, aos habitantes dessa terra, aos homens, ela está na base do estabelecimento do reino de Deus, implantado aqui originalmente, tendo Lúcifer como sendo aquele que foi estabelecido, o querubim da guarda, estabelecido como príncipe deste mundo, deste cosmos. E então, a usurpação desse reino por parte de Lúcifer, que então, uma vez caído, se torna diabo, Satanás. Então, todo o restante da história é Deus trabalhando para restaurar e receber, tomar de volta este reino para si. E então, nesse sentido, durante todo esse tempo da queda de Lúcifer até o capítulo 19, ainda que Deus estivesse, ele tem um controle, né, de eternidade a eternidade, porém esse reino esteve usurpado. Esse reino esteve nas mãos do maligno. E mesmo depois da morte de Cristo, levando em conta que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu para julgar o príncipe deste mundo. Não foi assim? A morte de Cristo foi o julgamento do maligno. E mesmo sendo dito que todo poder e autoridade nos céus e na terra foram dados a Jesus Cristo, ainda assim, depois da sua morte e ressurreição, o Senhor não tomou definitivamente o reino da mão do maligno. Haja vista, como nós encontramos aqui no Apocalipse, que somente por ocasião da 7ª trombeta é que esse reino, aqui da terra, definitivamente volta para as mãos de Jesus Cristo, de maneira absoluta, de maneira plena. Não que com a sua morte ele não tenha ganho de volta esse reino. Sim, ele adquiriu de volta esse reino com a sua morte e ressurreição, mas ele adquiriu legalmente. Judicialmente ele adquiriu. Faltava, entretanto, ele tomar posse. Ou seja, ele intervir diretamente nesse mundo e estabelecer a sua autoridade. Vamos confirmar isso? Capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, veja o momento em que os céus bradam, dizendo que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 16 e 17. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha as expressões todas. No versículo 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos, quero que os irmãos entendam isso. Eu quero que os irmãos entendam isso. João, Evangelho, capítulo 12, versículo 31, e depois capítulo 14, versículo 30 de João, nos diz que quando Jesus Cristo foi à cruz, quando ele tomou a cruz para morrer não somente pelos nossos pecados, né, mas para redimir esse universo caído, é dito: chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. No outro texto, que está bem citado, 14:30, diz que o príncipe deste mundo já está julgado, portanto, com a morte de Cristo.